Daí para frente, nós temos também o seguinte, que os sistemas de ensino, isso já está bem esclarecido para todos nós, né? Tem autonomia para normatizar essa reorganização dos calendários. Agora, olha que expressão interessante. Para normatizar a reorganização dos calendários e replanejamento curricular. Replanejamento curricular. Ô, Luiz Antônio, apareceu uma expressão diferente a isso aí, a gente ainda não tinha estudado, não. A gente ainda não tinha estudado, mas na prática, muitos de nós já fizemos quando a gente reorganizou, de fato, o nosso calendário, tá, pessoal? Vamos entender isso, vamos ficar craque nisso, para a gente entender, situar, saber onde nós estamos, o que está acontecendo, levantar a cabeça e defender o processo que a gente está fazendo, com segurança. Então, vejam que isso que você está falando, Luiz Antônio, tem um certo fundamento. Eu estou pensando aqui, se as aulas foram suspensas de forma presencial, se eu estou reorganizando o calendário, eu preciso fazer um replanejamento curricular, um replanejamento pedagógico. Isso é bem razoável, porque muitas vezes, no primeiro bimestre, eu não vou cumprir o currículo que estava pré-definido para o primeiro bimestre. Nesse replanejamento, parte desse currículo foi para o segundo, parte do segundo foi para o terceiro, parte, às vezes, eu até reduzi para poder cumprir a carga horária. Por isso que as coisas estão ligadas entre si. Então, quando eu faço uma reorganização do calendário, automaticamente eu tenho que fazer um replanejamento curricular, um replanejamento pedagógico, tá, pessoal? Então, muito interessante. Volto a repetir para vocês o que eu venho falando, assim, N vezes, desde quando nós começamos a ter os nossos encontros em abril. As especialistas são fundamentais para o sucesso desse processo de atividades não presenciais, para que os alunos possam ter, efetivamente, garantidos, assegurados, o alcance desses direitos e objetivos de aprendizagem. Então, é por isso que eu preciso pensar que não se trata de um processo meramente mecânico, onde eu preencho formulários, eu mando o PET, corrijo o PET. Não, eu tenho que ter a essência pedagógica desse processo, eu preciso atuar com um rigor pedagógico nesse processo, porque senão eu estou desviando do foco de qualquer processo de aprendizagem, de qualquer processo de ensino, que é sempre alcançar esses objetivos, esses direitos de aprendizagem. Bom, então essa reorganização, seja do calendário, ou seja a reorganização do planejamento curricular, do planejamento pedagógico, ela deve seguir naturalmente, ela deve garantir, assegurar, obviamente, o alcance dessas competências e objetivos que estão previstos lá na BNCC e também no PPP, na proposta curricular, na proposta pedagógica de cada escola. Da mesma forma, nós temos aí o seguinte, esse replanejamento, essa normatização para reorganizar o calendário, para replanejar o currículo, não significa colocar disciplinas novas, replanejar o currículo não significa deixar de cumprir o currículo de referência de Minas Gerais, não é isso, mas replanejar o currículo significa realocar conteúdos curriculares que eventualmente seriam abordados numa etapa e agora vão ser abordados em outra, em função da reorganização do calendário. Engraçado, Luiz Antônio, parece que é muita coisa, mas quando a gente começa a entender o que está escrito, e por isso que eu insisto nessa didática textual, tá, pessoal? Vocês devem pensar assim, nossa, mas a transparência tem muito texto. De propósito, porque aí você vai lendo ali e vai interpretando, traduzindo o que está escrito. É muito diferente de você ler a norma seca, que a maioria lê e muitas vezes não consegue contextualizar com o caso concreto. Então, a didática que a gente procura usar é criar em vocês, instigar em vocês o raciocínio para que vocês consigam pegar essa normatização e dar para ela sentido prático, sentido real, sair do campo do discurso e para o campo da ação, tá? Bom, daí, então, a gente, nesse planejamento escolar, nessa normatização de reorganização do calendário, de replanejamento curricular, nós temos que
prevê, e aí na resolução que for aprovar, seja em dezembro, definir essa questão aí dos calendários que já estão reorganizados, no caso do sistema estadual, eu acredito que tão logo o MEC homologue essa resolução do Conselho Nacional, ele vai expedir normatização também sobre isso, é uma questão lógica, como eu disse a vocês, segue a pirâmide, né? O federal, o Conselho Nacional normatizou, o estadual vem normatizando, o municipal vem normatizando. Bom, então, essa normatização vai ter que prever o retorno gradual das atividades escolares, com presença física de alunos e de professores, profissionais da escola, certo? Agora, nessa normatização que o sistema, tanto estadual quanto municipais, vão fazer, e que as escolas particulares vão fazer no âmbito da sua competência ali, seguindo as diretrizes do Conselho Estadual de Educação, elas têm que seguir as orientações das autoridades sanitárias locais. Pessoal, eu queria aproveitar esse momento, nós estamos na sala aí com quase 200 pessoas, tá? Para que a gente tivesse muita serenidade quando fosse debater esse tema de volta às aulas, tá? A gente, como eu sempre friso, nós temos a obrigação de respeitar qualquer opinião, inclusive as que são divergentes da nossa. Isso é uma obrigação de todos nós. Agora, nós também temos o dever de expor a nossa opinião, fundamentar e esperar que essa opinião seja respeitada. Então, eu acho que Brasil afora, tá? Brasil afora, há uma grande precipitação nessa questão de volta às aulas. Nós sabemos que o impacto social disso é muito grande, o impacto econômico disso é muito grande, mas nós precisamos contextualizar o cenário local. Às vezes a minha cidade não voltou e poderia ter voltado. Às vezes a cidade que voltou nem poderia ter voltado. E isso eu achei interessante, porque a resolução fala de uma forma muito clara, seguindo orientações das autoridades sanitárias locais. Então, você precisa entender o seu contexto local. Não se trata de seguir um fluxo, não se trata de eu levantar a mão aqui em Conselheiro Lafayette e falar assim, mas lá em São Paulo voltou. Luiz Antônio, olha a realidade lá de São Paulo, olha a sua realidade aí. Então, eu preciso entender o contexto local, tá? Isso é bom porque eu não vou pegar todas as situações, colocar na mesma caixa e tampar, né? Eu preciso entender o contexto local. Por isso, até que eu acho que no caso da uma rede imensa, que é a rede estadual de Minas Gerais, isso precisa também ser visto de maneira individual, de maneira regional, sem generalizar. Mas essa norma, essa resolução do Conselho Nacional, está trazendo aí a referência para que sejam seguidas as orientações das autoridades sanitárias locais. Da mesma forma, essa norma de reorganização do calendário, essa norma de replanejamento curricular, ela terá que prever na reposição da carga horária presencial, quer dizer, se eu estou organizando o calendário, reorganizando o calendário, normatizando como isso vai acontecer, se eu tiver de fazer reposição presencial, o que eu estou achando pouco provável, né? Por causa hoje 27 de outubro, acho, como eu sustentei isso lá em junho, julho, que eu achava que não teríamos o retorno esse ano, eu acho agora menos provável ainda, mas eu tenho que prever, se a minha escola, se a minha rede for cogitar reposição de carga horária presencial, aqui não é reposição de objetivo de aprendizagem, é reposição de carga horária, eu tenho que assegurar aqueles períodos mínimos de repouso, de recesso, de férias, finais de semana, para que eu possa precaver aí problemas de estresse, de sobrecarga, de mudança brusca de rotina e de comportamento que todos nós estamos experimentando, tá? Da mesma forma, pessoal, isso vale principalmente aí reposições presenciais, tá? Eu tenho que assegurar na minha normatização, e isso aí o sistema estadual vai fazer, os sistemas municipais vão fazer, as escolas particulares vão ter ali no seu regimento como que vão tratar dessa questão referente a essa reposição presencial, se ela vier a acontecer, porque na maioria das vezes a carga horária vai ser cumprida de forma não presencial, mas se houver a necessidade de reposição presencial, eu tenho que assegurar o exercício da liberdade de consciência e de crença, tá, pessoal?
O exemplo muito prático para a gente dar é daqueles alunos, daqueles professores que são adventistas, tá? Que, salvo engano, guardam o sábado. Tem o sábado como um dia em que não tem tarefas, não tem trabalhos. Então, nesses casos, tá? Tem outros exemplos, mas esse é mais fácil da gente vislumbrar. Nesses casos, a reposição presencial tem que respeitar essa liberdade de consciência e de crença. Então, isso tem que estar contemplado também nessa normatização.